Ah, oi, Rosana. Já tô. Olá, sejam bem-vindos. Oi, conseguimos. Boa Tudo noite, tudo bem? Boa bem? noite. A gente vai aproveitando esses minutinhos, assim, mais seguidos, para ir chamando o pessoal. Quem está chegando, seja muito bem-vindo, boa noite. Se quiser aproveitar esses minutinhos iniciais para chamar mais pessoas entre os seus contatos, a quem possa interessar esse diálogo, que a gente vai dar sequência hoje, né, Rosana? Sim, Como é que está essa atmosfera aí pela tua cidade, pelo teu estado? Porque aqui tá bem frio, aqui aqui no sul. esquentou, aqui esquentou muito de ontem para hoje. A gente estava esperando uma frente fria, mas não chegou não. Hoje fez 27, 28 graus, o Nossa, típico outono brasileiro. ai, aqui estamos no interior do Rio Grande do Sul no inverno já, alto inverno. Então, Rosana, vamos começando porque o tempo passa muito rápido, né? A gente já teve Nossa, essa amostra. Então, assim, para quem está chegando, mais uma vez, muito obrigada. A ti também, Rosana, pelo convite de a gente continuar aquele papo tão gostoso que fluiu na semana passada. obrigada eu É... pela oportunidade de estar aqui conversando com Ah, é você. É sempre sempre um muito prazer. bom. É tão bom, né, a gente conversar assim com os colegas que estão pensando tanta coisa junto com a gente, né? Faz a gente se sentir tão bem, né? Então, hoje a proposta é que a gente dê sequência no papo que a gente começou, com coisas que é por caminhos que porventura a gente já tenha cruzado, né? Revisitando esses aspectos que a gente já veio comentando, mas também se permitindo outros caminhos, né, que a gente vai deixando fluir aqui. Então, aproveitando a representatividade da Rosana com a literatura pornográfica e a dança e a linguística e Bakhtin. Então, quem tiver comentários, sugestões, perguntas, fiquem bem à vontade que a gente vai tentando no percurso dar conta, assim, para que a gente possa realmente ampliar, né, Rosana, esse debate, a gente fica muito feliz, assim, de receber os comentários, esse feedback do que está acontecendo também é bem enriquecedor no processo, né, ainda mais quando a gente fala de Bakhtin, né, esse diálogo todo. E uma coisa que eu senti pela falta do tempo, Rosana, é justamente a gente entrar, a gente falou sobre muita coisa, né, óbvio, mas tem uma parte mais especificamente do teu trabalho, da tua narrativa, que eu acho que tu precisa, eu quero te dar esse espaço maior para te contar um pouquinho mais dessa trama mesmo da narrativa e a gente explorar um pouquinho sobre a questão da autoria, né, eu anotei alguns pontos aqui que eu me sinto tocada e que eu fui meio que pensando assim, o que que a gente poderia trazer para esse bate-papo, né, para se renovar com aquilo que a gente com aquela base que a gente já trouxe antes. E eu acho que um dos pontos seria a questão da autoria, a gente entrar um pouquinho mais nessa autoria fictícia, né, e também quem é essa mulher, né, quem é essa mulher, quem é esse, qual é, e esse corpo, né? Enfim, todas as questões de gênero e aí também carnavalização. Então, é tudo contigo, assim, tudo não, né? É tudo com a gente, com todos nós aqui, mas fica bem à vontade. Então, Rosana, se tu puder falar um pouquinho mais da narrativa em si, então, dessa questão da autoria. Então, como eu falei, né, na semana passada, só para fazer um gancho aí para quem, né, não acompanhou e está aqui hoje, o Baldo escreveu, né, essa obra, A Casa dos Budas Ditosos, que é o corpus do meu trabalho de doutorado, para compor a coleção Plenos Pecados da editora Libertina, que foi publicada nos primeiros anos 90. E ele, então, se debruçou sobre a literatura libertina francesa e pensou muitas das características, né, do dispositivo pornográfico
proposto nessa escola literária, porque já temos, né, notícia de textos pornográficos desde a antiguidade, né, tem o Banquete de Platão, tem o Satíricon também. A própria Bíblia, né, traz aí o Cântico dos Cânticos, né, que tem um viés erótico. No Oriente a gente tem o famoso Kama Sutra, né? Mas aqui para a gente essa reunião, né, essa junção da escrita pornográfica de uma forma sistematizada foi se dar então na escola libertina francesa entre os séculos 17 e 18, que tem aí como expoente o Marquês de Sade, que eu acredito que seja o mais conhecido, né, dentre todos os escritores desse período. O Baldo, então, se apropriou dessas características da escola libertina, que estão lá bem explicitadas no livro do Manguienot, chamado Discurso Pornográfico. Ele também sistematizou as características dessa escrita a partir da escrita libertina francesa. Então, a partir daí, eu entro na minha tese na temática da pornografia. Um pouquinho antes de falar sobre a questão da autoria, que é importantíssima com relação ao meu corpus, falando um pouquinho sobre a pornografia, hoje em dia tem se falado muito de best-sellers, né, na linha, por exemplo, dos 50 Tons de Cinza. E eu sempre faço essa brincadeira, né? Eu estudo literatura pornográfica e aí eu tive que ler, né, os 50 Tons de Cinza, porque todas as vezes que eu ia apresentar o meu trabalho em congresso, enfim, essa era a questão que surgia. Porque, né, nos últimos anos, a gente fala dos 50 tons porque também se tornou um expoente, mas existem milhares de outros títulos, né, nessa linha de base estadunidense. A gente teve uma troca aí também do comércio editorial francês, né, lá de trás, que era o país que mais exportava literatura pornográfica, e agora a gente está tendo os Estados Unidos aí como um grande exportador desse tipo de literatura. Aí a grande questão é, os 50 Tons de Cinza e esses outros romances que vieram na esteira não respondem ao dispositivo pornográfico no seu eixo principal, que é o questionamento da norma, que é o mundo às avessas. E aí entra, então, a carnavalização do Bakhtin. Os 50 Tons de Cinza, ele obedece à lógica heteronormativa, patriarcal da nossa sociedade, romantiza a relação amorosa de um homem mais experiente com uma menina boba, né, virgem e sem nenhuma experiência nem de vida e nem sexual. Então a gente tem ali uma retomada, né, dos escritos anteriores, aí a literatura sendo memória dela mesma, né, uma ponte fortíssima com todas as narrativas que já existiram de amores impossíveis, e aí a gente está falando de Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, A Bela e a Fera. A diferença é que agora o pano de fundo mudou, né? A autora trouxe aí as práticas sadomasoquistas, obviamente que isso é um nicho importante no mercado, né, que vai realmente provocar a curiosidade do leitor de forma maciça, porque é um mundo à parte, é um mundo que ainda é muito marginalizado, né, muito excluído das discussões. Então, a receita, na verdade, foi juntar aí as narrativas à la Romeu e Julieta com os toques das práticas sadomasoquistas. Nada além disso, a gente continua tendo uma relação desigual entre um homem e uma mulher, a gente continua tendo uma menina objetificada, enfim, nós não temos nada que escape a esse modelo padrão heteronormativo. Por isso que não se encaixa na escrita pornográfica canônica, né? Que é exatamente essa que eu estudo, de raiz francesa. E aí, então, agora chegando na questão da autoria, uma das características dessa escrita francesa, até pela questão do teor, né, das obras, os autores, eles se... Ah, se eu gostei do livro? Não, não gostei do livro. Eu também fiquei aqui, da hora que ela começou a falar, eu já abri um sorriso aqui, né? Força, colega. Não, eu não gostei do livro, porque, assim, nem é só uma questão de comparação, Sim. né? Sim. Com o cânone libertino, porque é outra época, não por isso. Uhum. Mas é porque, ao meu ver, e assim, falando bem humildemente,
As narrativas, né, da sequência das obras são narrativas bem rasas, assim, os diálogos são bem superficiais, as próprias personagens são bem pouco aprofundadas. Então, assim, literariamente, não responde ao que eu, né, particularmente considero como boa literatura. Mas, claro, né, assim como a literatura pornográfica de base francesa, que também tem como eixo a excitação do leitor, cumpre o seu papel. Então, Uhum, se um casal, uma mulher, um homem, sei lá, quem quer que seja, estiver aí querendo apimentar a relação, com certeza, né? Ler o livro, agora tá chegando aí Dia dos Namorados, né? uhum, Dar o livro de presente para o par, né? Ou assistir aos filmes, com uhum, certeza isso esse efeito vai existir. Agora, uhum, eu que trabalho com corpos de papel, uhum, desse ponto de vista, falta filosofia, falta aprofundamento, é isso uhum. mesmo. E é por isso que eu digo, né, que é uma retomada dessas narrativas de amores impossíveis, previsível, né? A única questão mesmo de diferente é a moldura, que foi o aproveitamento aí das práticas sadomasoquistas, que inclusive na época do lançamento do primeiro livro, causou um levante aí de questionamento das pessoas que curtem as práticas sado, e dizendo que não é nada disso, que também houve ali no livro a utilização meio que de um estereótipo, assim, do que Uhum. são as práticas sadomasoquistas, sem também que houvesse algum tipo de aprofundamento também nessas questões. Mas, Uhum. enfim, como eu disse, se a pessoa está buscando uma reação extra-literária, Uhum. fica aí Sim. a leitura. Até porque não é Uhum. uma leitura difícil, né? Pode ser Uhum. feita aí por qualquer tipo de leitor. Se a questão for essa, fica aí a indicação. E aí, então, um dos pontos que constrói, né, esse arcabouço que a gente chama de pornografia, que vem lá da escola libertina, o jogo de máscaras autorais. Por quê? Exatamente devido à temática, né, que essas obras traziam, e não só falando do ponto de vista do sexo, mas também eram obras anticlericais, né, criticavam as autoridades da igreja, o poder da igreja sobre o povo, que era analfabeto, né, vivia na pobreza absoluta, criticava a nobreza, né, então criticava as relações de poder existentes entre as classes sociais, principalmente um mundo muito rachado, né, muito polarizado, nobreza e plebe, né? E aí, então, essas temáticas todas, para que não houvesse um questionamento do autor, eles utilizavam esse subterfúgio da autoria. Então, uma grande quantidade de livros dessa época, ela traz uma nota inicial, um prefácio com função de prefácio, às vezes chamado de nota, às vezes chamado de prefácio do redator, prefácio enfim, redator, transcritor, tem várias figuras que surgem aí para conseguir tornar esse recurso o mais próximo da verdade possível, né? Para querer dizer para o leitor que aquele material realmente é verídico, que ele não compõe uma obra literária. Então, nessas cartas, né, nessas notas, eles escreviam, então, de fora da narrativa, como se eles não fizessem parte, nem como autores, e como se eles não tivessem tido nenhuma participação, e se colocavam como transcritores da obra, ou redatores, ou organizadores. E o exemplo mais famoso de utilização desse recurso é As Relações Perigosas do Laclos, que é um romance epistolar em que há uma confusão de vozes já no início da narrativa, porque são duas notas, o redator e o organizador. As duas notas não concordam. Uma nota diz que as cartas são verídicas, que elas foram encontradas e entregues para ele, para que ele publicasse o livro, como se fosse um fio condutor, né, dessa voz. E a outra nota diz que naquela sociedade do século das luzes é impossível que pessoas tão maldosas, né, e tão sexualmente pervertidas pudessem existir. Então já o leitor já é mergulhado na dúvida, que é típica já da ficção,
mas quando a gente fala de romance epistolar, a dúvida ainda aumenta, né? Porque a Uhum. gente está falando de cartas, e aí falando de Bakhtin, as cartas, né, como gênero discursivo, na nossa cultura, elas são verdadeiras, né? As pessoas utilizam carta para se comunicar no mundo empírico. Uhum. Então há aí toda uma construção de uma brincadeira, né, autoral dentro do universo do romance, a partir da figura do autor transcritor. É esse o nome do recurso. Lá em Bakhtin a gente vai ver isso de um outro modo, né? O autor criador, em relação ao autor pessoa, a voz, né, que se constitui dentro do romance por meio dessa narradora fictícia. Mas do ponto de vista dessa nota especificamente que o Baldo usa no romance, ele está se colocando nesse lugar de transcritor. Então ele diz na nota, na primeira página, que ele estava na casa dele e aí tocaram o interfone, ele desceu para buscar uma encomenda e era, na verdade, uma caixa com fitas cassete gravadas, um bilhete e um recorte de uma notícia de jornal. E o bilhete dizia, aí surge essa mulher misteriosa, né, como a Marice disse, o bilhete dizia que ela era uma mulher com uma vivência muito diferente, uma vivência espantosa, como ele diz, e ela queria que ele, como um autor consagrado, né, da nossa literatura, e sabendo que ele ia escrever sobre a luxúria, porque dentro da caixa estava o recorte do jornal, da editora Objetiva, falando sobre a coleção, e aí é outra característica da escrita libertina, que é escrever por encomenda. Então, isso o Baldo Uhum. também fez. No mundo real, ele Uhum. também fez isso. Uhum. E aí, então, dentro dessa caixa, esse material, ela dizendo: eu quero que as mulheres do mundo ouçam a minha história e eu gostaria que você, como uma pessoa conhecida, me desse essa voz. E a partir daí, então, surge a narrativa autobiográfica dessa mulher que só assina com as suas iniciais, que também é uma característica da escrita libertina. Os personagens não são muito descritos, geralmente eles são chamados ou pelo primeiro nome ou realmente por apelidos ou iniciais. E na verdade, o que interessa para a caracterização desses personagens quebra o cânone, né? Porque a gente não tem noção de elementos do mundo psicológico da personagem. O que Uhum. interessa nas narrativas é o seu enquadramento na cena pornográfica. Então, as Uhum. suas características são descritas a partir da sua funcionalidade pornográfica. Dentro da cena erótica, o que é essa personagem? Qual é o papel que ela tem nessa cena? E é a partir dessa funcionalidade erótica que surge, então, a biografia dessa mulher, que a gente sabe só que ela é baiana. No presente da narrativa, ela é uma senhora de 68 anos, que teve uma família aristocrata, e ela herdou uma herança muito grande, por isso ela não trabalha, branca, com um nível alto de escolaridade, ela chegou a fazer até mestrado nos Estados Unidos, e a partir daí, então, ela começa a narrar a vida dela a partir do espaço dado lá pelo João Ubaldo na nota em que ele se coloca como autor transcritor. Ele diz categoricamente que ele não escreveu o romance, ele apenas transcreveu o material que estava gravado nas fitas. Uhum. Bom, só nesse início já tem muitos, né? Dá pra, assim, desdobrar muitas e muitas vezes, né? Esses pontos. Estava falando, Rosane, e eu fiquei pensando, um pensamento que me veio, eu vi que a Fernanda chegou aqui, a Fernanda foi minha colega também, durante o doutorado, bakhtiniana, que também se debruça sobre cartas, inclusive, Fê, se tu quiser deixar um comentário aí da tua relação com as cartas também na pesquisa, vai ser bem bacana, porque eu já associei a fala, né, essa questão do gênero, né, e como isso se interliga, né, com o Oi, Bakhtin, Fernanda. né, que sempre interessa muito a gente a desbravar, né, esses meios todos, né, essas estratégias enunciativas, e eu fiquei pensando do ponto de vista arquitetônico como é uma trama extremamente rica, né, Sim. arquitetonicamente falando, né, porque é todo realmente uma arquitetônica, né? É pensar, me lembrei do prédio musical lá que o André falou no dia da gente
que a gente falou sobre polifonia na música e também na literatura, né? É uma construção, né? É uma baita construção, essa complexidade toda de como todas essas partes, né? Não aleatórias, elas vão se juntando para construir um todo de sentido que vai ganhando novos sentidos também com a presença desse espectador, desse leitor, no caso ativo, né? Que a gente, se a gente pensar em Bakhtin, né? Esse não indiferente também, né? Eu fiquei pensando, né? Dessa trama que vai sendo construída junto, né? Com esse ser que também, esse sujeito que está ali lendo e vai construindo esses sentidos possíveis, né? Vai tramando isso. Eu fiquei pensando muito na questão da arquitetônica. E quando eu falei na questão da autoria, bom, a gente sabe a questão do autor-pessoa e autor-criador, né? Então eu me lembrei de um episódio, né, para linkar aqui contigo, a questão do autor-transcritor, né? Que tu Isso. falou isso. Eu me lembro quando eu comecei no mestrado, também, meu viés era bakhtiniano, com o romance da Adriana Falcão, que é o Luna Clara e Apolo 11. E aí teve um momento lá que eu fiz todo um capítulo falando sobre a Adriana Falcão, né? E aí na época, né, para que tu quer isso aqui? Para que isso aqui vai entrar, né? Claro, não que haja não há problema algum a gente saber sobre o autor, né? Sim. Pessoa, a questão biográfica, mas ela não é o que não vai ser o ponto crucial quando a gente está falando da obra e do que esse autor representa, né? Nessa transfiguração ali artística, né? Nessa Ela não transfiguração do adentra, né? mundo, Ela não adentra o mundo né? da arte. Então, assim, eu me lembro do Adail Sobral, nosso orientador, aí sempre falava, né? A pessoa não serve de base para que a gente compreenda a obra, né? Então, a gente precisa também dissociar, né, essa figura, quando a gente pensa em Bakhtin, né? A importância da gente dissociar aquilo que a gente está lendo como aquela associação direta é o autor, né? A gente olha, não, então é porque ele viveu isso, porque isso aí é a realidade, porque a gente vai encontrar, obviamente, referências, né, do que está sendo dito, às vezes com coincidências da vida biográfica daquele autor, mas não ler como se fosse a realidade, né, o reflexo da realidade, né, nesse E sentido. O Baldo ele já faz esse descolamento lá quando ele usa o autor transcritor, né? Quando ele já avisa lá na frente, ó, eu não tenho nada a ver com essa obra. Claro que publicamente, nas entrevistas, né, ele assume a paternidade, né, do livro. Inclusive ele brinca em algumas entrevistas enquanto ele escrevia, né, A Casa dos Budas Ditosos. Ele disse em uma entrevista que ele estava tão encharcado pela personagem da CLB que ele estava respondendo as coisas no feminino. Ele mesmo já estava se misturando com essa personagem misteriosa que constrói aí as suas memórias nessa autobiografia. E aí a gente entra numa outra questão bakhtiniana também, com referência aos gêneros, uma autobiografia fictícia, né? Então a gente tem aí a estabilização do gênero autobiografia. Também temos uma desestabilização do gênero prefácio, porque ela vai fazer o prefácio, o primeiro capítulo do livro. Ela se propõe a fazer o prefácio, com características do gênero prefácio, porém desestabilizadas, porque ela está fazendo o relato oralmente, então perde toda aquela formalidade, né? Porque o prefácio ele é sério, né? Ele é empírico, e ali também há uma desestabilização disso. A própria nota, né, lá na frente, a nota prefacial, também desestabiliza o gênero, porque ao invés de assumir a autoria, tira a autoria, né, de cena. O bilhete é desestabilizado, porque o bilhete também tem uma carga empírica, né, como gênero discursivo, e ele também se torna fictício. E a notícia de jornal também. A notícia ainda fica mais... essa desestabilização fica mais cristalizada ainda,
porque a gente está falando de um gênero empírico que conversa diretamente com a Uhum, realidade, que vem trazer um uhum, fato e que realmente aconteceu, porque a editora Objetiva realmente colocou a público, né, que ela ia lançar essa coletânea. Então, assim, junto com a autoria, os gêneros discursivos também, que estão lá dentro do romance, assim, em ebulição, eles também são carnavalizados nas suas características, né? Estruturais, arquitetônicas, né? Nas suas uhum. funções sociais, né? Também as funções do gênero são carnavalizadas para construir, né, essa narrativa autobiográfica fictícia. E aí, falando sobre a arquitetônica, isso que você dizia agora mesmo, optar por gravar essas memórias, né, em fita Uhum, cassete. Lá atrás, na literatura libertina, as cartas eram encontradas, né? Ou alguém deixava na porta, ou estava procurando alguma coisa num sótão e encontrava esse material. O Baldo ele deu uma atualizada, né? Apesar de que é fita, não é uhum, nenhuma outra tecnologia um pouco mais recente. Ele optou por fita e interessante também que, agora com relação à arquitetônica mesmo, o jorro linguístico dela nas fitas, que foi exatamente a forma como isso foi passado para o papel, porque as digressões, as incoerências, ela dá saltos para frente, para trás, para deixar bem marcado mesmo que são memórias, combina com o jorro fálico, né? Porque a obra é verborrágica, os parágrafos são imensos, os capítulos não são oficialmente divididos, e é uhum, para ela realmente reviver o gozo mesmo, o gozo erótico, enquanto ela narra o que ela tá, as próprias memórias que também são baseadas no sexo, né? Então existe uhum. mesmo todo um casamento, não fica nenhuma ponta solta, né? Quando eu fui aplicar o dispositivo pornográfico do Manguenot, né, na obra do Baldo, nada escapa, né? Como realmente se ele tivesse feito esse cotejamento, né, dessas características e tivesse feito lá uma lista, check, 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 Uhum, tá certo, já coloquei, é assim, tal, e tudo isso está lá colocado para fazer então uma estilização, né, da estética libertina, porque ele se aproveita, né, da base, da raiz, mas ele ressignifica, né, muita coisa, até com relação ao papel da mulher na sociedade, as transformações, né, da mulher, porque a gente está falando de uma mulher personagem que viveu jovem entre as décadas de 50 e 60 do século XX, e agora, né, a mulher que ela se tornou no final da década de 90, com 68 anos de idade, totalmente independente, né? Não só financeiramente, como eu disse, ela era uma mulher privilegiada nesse sentido, mas também com relação a dogmas que ela foi destruindo durante a vida para chegar na presente da narrativa e se sentir tão livre a ponto de conseguir fazer essa narrativa dessa forma. E uma das marcas assim importantes sobre isso é o enfrentamento dela por ela ser uma mulher idosa, né? Ela enfrenta o padrão de mulher idosa que a sociedade coloca, né? Que a sociedade cria, né? O estereótipo da mulher idosa. Perdeu a capacidade reprodutiva, perdeu a beleza, né? O vício da juventude, está anulada. Já não tem mais funcionalidade na sociedade. E aí, então, as idosas ficam lá, né? Mães, avós, cuidadoras, dentro do espaço doméstico. Eu acho que esse uhum. é o principal ato responsivo, né, da personagem, porque ela realmente se coloca no lugar de enfrentamento dessas questões, exatamente pela forma como ela narra, a forma como ela narra e o que ela narra. As duas coisas Uhum. bem combinadas. Alguém pediu uma dica, não sei É, se foi a Fernanda. a Fernanda disse: Estou aqui me deliciando com esse diálogo. Ah, nós também. E depois foi o Vladimir, sem ser o chato da live, imagina, mas dá uma dica de livro erótico pornográfico francês. Então, a gente tem aí alguns vieses, né, para a gente falar, porque eu estou falando sobre o dispositivo pornográfico, mas ele abraça práticas das mais brandas, né, as mais subversivas, então existe aí um leque de possibilidades. No meu trabalho, eu usei as relações perigosas, né, do Laclos,
Uhum. Lá vocês não vão encontrar cenas pornográficas, exposição do corpo, sexo grupal, homenagem a Troar, não, isso não vai estar lá. Lá, na verdade, a pornografia ela se dá pela corrupção do ser humano, pela corrupção dos costumes, pela corrupção da cultura. Em alguns trechos a gente vai perceber alusões à prática sexual, e o Catecismo da Devassidão, que é como chama a iniciação sexual pelos libertinos, né? O Valmont, que é um personagem principal da história, ele vai chamar de Catecismo da Devassidão, e aí já fazendo uma brincadeira com o discurso religioso, né? Então a gente vai ter essa característica. E num viés mais agressivo, né, de pornografia explícita, obviamente, né, que eu indico Marquês de Sade, eu trabalho com uma obra dele no meu trabalho, é A Filosofia na Alcova, e esse livro, além da linha narrativa, né, que vai se passar aí pelas práticas grupais e sexo das mais variadas formas e configurações e parceiros, enfim, a filosofia dos libertinos. O próprio prefácio do livro já é um chamamento, Uhum. é mais ou menos assim, libertinos, univos. Sim. Mas aí a gente vai chegar também aí na própria palavra, né, sádico, sadismo, né, que todo mundo conhece aí no senso comum, como relacionado às práticas de violência. Então, o SAD vai chegar aí. Então, além das práticas sexuais e pornográficas, ele chega no terceiro nível, e aí o Manguinot também vai dividir a pornografia canônica, que seria a representação de cenas eróticas conforme a heteronormatividade. A gente vai ter a pornografia tolerada, que vai trazer aí outros elementos. Sexo grupal, pessoas bi, homo, pansexuais, atração por animais, sexo ao ar livre, enfim, aquilo que foge, entre aspas, dessa normalidade do sexo, sei lá, construído aí pelo capitalismo, pela igreja, e a pornografia criminosa, né? Que aí a gente já está falando do Marquês de Sade, que é a pornografia que vai além de serem práticas não convencionais, elas também entram na categoria de crime. E aí a gente vai ter estupro, violência física durante o ato sexual, e é isso, uma dessas práticas vai acontecer lá na filosofia na alcova, e também nas outras obras de Sade, todo mundo sabe que ele é conhecido por isso. Tem os 120 Dias de Sodoma também, para quem tiver estômago, porque aí vai ter uma carga de escatologia pesadíssima e a relação direta entre os pecados da gula e da fornicação, né? A luxúria e a gula lado a lado nos 120 Dias de Sodoma. E aí lá a gente vai entender o quanto Sade ele é fantástico, né? As narrativas do Sade elas fogem da normalidade porque nenhum ser humano consegue fazer sexo por tantas horas sem parar, nas mais diferentes configurações, com os mais diferentes parceiros, em meio a discursos políticos e filosóficos imensos. Então, isso fisicamente para um ser humano é absurdo. Daí, então, o Sade chegar nesses níveis mais violentos e também mais fantásticos do que a gente entende aí como pornografia. Então, assim, basicamente no meu trabalho eu uso o Sade e o Laclos, mas claro que há muitas outras, né? Tem a Teresa Filósofa também, que é bastante conhecida. Conversa muito também com o Romance do Baldo, porque ela também é uma mulher que vai narrar, né, as suas experiências sexuais. Esse também é um ponto interessante da escrita libertina, porque a sexualidade das mulheres era bem mais tabu do que ainda é hoje, né? Então, uma mulher falando sobre sexo era muito mais curioso e muito mais excitante do que um homem. Então, apesar de todas as narrativas terem sido escritas por homens, porque a mulher ainda não tinha acesso à literatura, né? Mulheres não escreviam, todas as narradoras são mulheres. E são mulheres estereotipadas, né? Ou assumidamente prostitutas, porque só essas mulheres poderiam ter esse tipo de comportamento, ou as chamadas mulheres perdidas, né? Que é uma relação aí
com a mulher que perdeu o ímen, né, perdeu a virgindade antes do casamento. Então, essas mulheres tinham a possibilidade de falar sobre sexo, apesar de que a assinatura das obras era sempre masculina. O que acontece com a Teresa Filósofa, com o Laclos, com o Sade, todas as obras têm personagens femininas, ou como principais ou como narradoras, porém todas as obras são assinadas por homem, que é o que também acontece com o João Baldo, né? Uhum. Super recorrente, né? Isso também. Eu vi que tem um outro comentário aqui, antes da gente. Eu quero fazer um comentário sobre isso, Rosana, mas eu vi que chegou aqui, da Carmen. Estou querendo realizar como projeto de mestrado Bakhtin no discurso político, abordando as refrações do signo e o conceito de ideologia. Me indique. É isso, né? Me indique nessa linha, por favor. Eu, assim, vou dar a minha visão que a gente compartilhou na outra live já, né? Essa questão do conceito, né? Quando a gente quer entrar em Bakhtin, ou mesmo depois que já está super imerso, cada vez mais a gente discutia justamente sobre isso, Carmen. A dificuldade, muitas vezes, de a gente esse querer centralizar um determinado conceito para esse entendimento, né? Então, eu preciso de algo que me esclareça sobre a ideologia, mas na verdade é toda essa rede, a gente comentava, né? De ver as coisas, os conceitos, as diretrizes, como essa base do pensamento, né? Então, na verdade, sempre que tu te debruçar sobre qualquer obra de Bakhtin, nela vai estar contido todo, para mim, todo esse arcabouço conceitual, né, filosófico, porque justamente Bakhtin sendo filósofo, é todo um pensamento, né, e aí por isso o pensamento bakhtiniano, né, mas claro, eu entendo a tua questão também como o teu foco de interesse, né, eu acho que o marxismo e filosofia da linguagem é bem interessante justamente por essa questão ideológica justamente do marxismo dialético dialógico, né, e como uma introdução, mas obviamente muitas outras leituras, não sei, Rosana, se tu quer indicar algo especificamente, Eu tem queria os... só comentar de Uhum, uma professora que eu conheço, o trabalho dela de doutorado, só que na área de linguística. Ela trabalhou com aquele programa Café com o Presidente, durante os governos do Lula, e ela faz essa aplicação de Bakhtin no campo dos discursos políticos. é uma ótima Se você quiser, referência. Carmen, é uma referência, você pode procurar Uhum, a tese dela no banco de teses da Unesp de Araraquara, que no interior de São Paulo. Se você quiser deixar o seu e-mail aí a gente pode depois entrar em contato, e aí eu posso te passar essa referência. Talvez lá você encontre, como disse a Marice, em Bakhtin a gente não uhum, consegue fazer essas indicações de conceito assim, é, tão diretamente, até porque você não vai conseguir trabalhar com o conceito de Bakhtin, todos eles estão isoladamente. ali em diálogo. Mas eu Uhum. acredito que a tese dela possa ser para você um pontapé interessante com relação à bibliografia, né? O caminho que ela utilizou para tratar o Uhum. discurso político a partir do Bakhtin. Bem nessa ótica já, né, do teu interesse em pesquisa, então provavelmente vai dar um, um up, assim, realmente, né? E acaba sendo um diálogo, né? É tão bom quando a gente descobre, né? Às vezes a gente tem uma ideia e daqui a pouco alguém vem. E tem alguém que pesquisou isso, né? Há quem fique Sim. triste, há quem fique muito feliz, né? Né, justamente mais alguém com quem eu posso dialogar, com quem eu posso estabelecer essas relações, né? E não sei, acho que está respondido qualquer coisa, gente. Se surgir mais alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Estou lendo Marxismo e Filosofia da Linguagem e Gêneros do Discurso. Ótimo. E aí também, claro, eu não sei, tem os textos também, o Fiorin, que a gente falou na última live também, que são textos que ajudam muito, né, de grandes referências da linguística e Das Bright. bakhtinianas que ajudam a dar esse suporte, inclusive, para uma iniciação, né?
assim, na leitura de Bakhtin, que realmente é uma leitura densa, e às vezes a gente pegar de primeira, assim, também precisa um fôlego bastante grande, então são leituras que ajudam muito, os artigos, né, Beth Bright, Fiorin, tantos outros, né. Então, quem Bakhtin, os precisar de algumas conceitos-chave. dicas, vocês podem mandar uma mensagem para a gente vai ficar bem feliz de poder ajudar de alguma forma também nesse sentido. Tem a Beth Bright, que ela organizou 2 livros que são bem introdutórios para É. entender Bakhtin, né? Os conceitos-chave e os novos conceitos-chave. Fica aí a dica da leitura. O Introdução ao Pensamento de Bakhtin, que nós falamos na outra live, que é do Fiorin, servem para dar uma destrancada na Uhum. leitura de cara do Bakhtin, porque, como nós falamos também na outra live, ele é filósofo, né? A formação dele é em filosofia. Então, isso já predispõe um texto mais denso, né? Mais complexo, mais fechado do que no nosso caso, na área de letras, né? Mas se você quiser deixar aí o e-mail, a gente pode depois Uhum. conversar mais e trocar algumas ideias. Com certeza. Rosana, pegando o teu link sobre a questão da autoria e de tudo que tu veio falando, né? Aí eu fiquei pensando também muito, bom, nessa questão da autoria, né? Me lembrei muito do que o Adail também comentava e do que eu li nos livros também, que a gente pôde dialogar, né? Tive o privilégio de poder dialogar com ele, que ele fala a questão do autor pessoa e do autor criador, né? Que esse autor criador é quase uma outra pessoa, né? Como se fosse uma personagem de si mesma, né? E eu me lembro que foi uma época, assim, quando eu comecei a acessar todo esse conteúdo, essa expressão dele, essa afirmativa dele me fez sentir dessa forma, sentir o conceito, né? Para mim ficou muito palpável isso, né? Do outro, né? É um outro realmente. E toda a questão também das valorações, né, que estão aí implicadas através desse papel de autoria, né? Então não é mais a pessoa, é esse mundo transfigurado, né? Já tem já é uma avaliação da avaliação sendo feita ali. Então aí vem a questão do ato responsivo, né? Que foi algo que também está muito presente no teu trabalho, óbvio, nas tuas questões. Bom, a gente está falando de Bakhtin, então tudo isso vai estar sempre impregnando, né? Como a gente vem falando, mas essa questão do ato responsivo ajuda a gente a pensar até nessa questão que a colega a Carmen, né, falou sobre a visão política, né? É aquela história, né? Ser é se comunicar, né? Ser para um outro, né? Então, assim, essa avaliação, né? As avaliações que surgem através dessas nossas diferentes posições, né? Essas ideologias que vão aparecendo através do nosso dizer, do nosso expressar, né? E como os contextos, né, Rosana, são importantíssimos de a gente trazer os contextos. É que nem, eu acho que o contexto é que nem o sinal da matemática, aquela frase que a gente escuta desde pequenininho. Mudou o sinal, mudou tudo, né? Então, mudou o contexto, mudou tudo. Eu sempre faço essa associação, porque muda completamente, né? E às vezes a gente cai numa armadilha justamente de querer definir as coisas pensando num único contexto para tudo, né? Enjaulando assim as relações. E aí é que está o grande problema, né? A gente precisa ver a cada. Eu me lembro do nosso papo, quando a gente estava falando da questão da dança e da literatura, de a importância, né, que tu ressaltou também, Rosana, da gente trazer essa questão contextual, né? E aí eu fico pensando, eu me lembro quando a gente bateu um papo pela primeira vez, quando tu falou dessa mulher, dessa autoria fictícia e tudo mais, eu fiquei pensando assim, se fosse uma mulher vivendo no nosso tempo, que a gente pensasse só num plano real, né, realista, assim, né, eu fiquei pensando, né, qual é o limite entre para a gente pensar assim esse ser, né, no que ela tem de potencialidade desse enfrentamento, desse empoderamento e o que é a fragilidade, né?
Porque ao mesmo tempo, então, que se essa mulher criava e ela tinha todo esse poder, ao mesmo tempo, naquela época, né, se a gente fosse pensar no período em que ela viveu, então ela precisava da voz de um outro, né, com algo que ela não possuía, com esse poder, né, para conseguir dizer o que disse, né? Então, Então, é a mesma forma de raciocínio lá da escrita libertina, quando os homens escreviam, né, faziam as suas narrativas pela voz dessas mulheres, é a mesma ideia. uhum, Uma mulher lá no século XVIII, a maioria nem chegava a ser alfabetizada, né? Como que isso poderia chegar? Como que as discussões do feminino, por exemplo, as mulheres libertinas da corte, elas tinham uma determinada liberdade sexual dentro da alcova libertina, ali elas podiam fazer coisas que na vida fora da alcova eram proibidas. Então já era uma semente de um questionamento. Mas como que isso poderia ser um questionamento se essas pessoas não tinham espaço, voz, nem meio, né, para levar isso adiante? uhum, Então é a mesma ideia do que o Baldo aproveita, né, para fazer a CLB. E aí, falando sobre o contexto, eu fico pensando, Marice, se essa mulher vivesse daqui 100 anos, uhum, será? Porque para trás a gente já tem, né? A escrita libertina já mostra como que foi lá atrás. A gente uhum, tem agora a CLB aqui no século XX. Será que daqui 100 anos esses questionamentos vão se repetir? Porque aqui no Ubaldo não se fala mais de duelos com espadas, como está lá no Laclos, né? Que uhum, os homens eles tinham uma desavença, se resolvia no duelo. Isso não existe mais, mas existe assassinato por questões de relacionamento, existem feminicídios, existem pedofilia, homens mais velhos tendo relação sexual com meninas muito jovens. Isso existe ainda. Aí eu fico pensando, até quando esse contexto uhum, vai ser repetido? Até quando a mulher uhum, vai ter que pedir esse lugar para discutir isso, né? Discutir uhum, esse assunto, sendo que uhum, poderiam ser discutidos muitos outros. E aí, como uhum, eu falei na live da semana passada, falando agora de uma mulher real, a Hilda Hilst, né, que eu falei para você, que ela teve, né, essa experiência como uma mulher pornógrafa na nossa literatura, bem contemporânea ao Baldo, escreveu o Caderno Rosa mais ou menos no mesmo período em que o Baldo escreveu a Casa dos Budas Ditosos, e os enfrentamentos que ela sofreu, que ela teve que passar por ser uma mulher idosa, escrevendo pornografia, enquanto que o Baldo, que também era um idoso, né, porque ele já estava lá na faixa dos seus 50, 60, e ele não passou pelos mesmos questionamentos que ela. Então, no mundo uhum, real, né, quando a gente vê os ataques aí às vozes feministas, né, as questões que vêm do gênero feminino, agora com todas essas questões de racismo, o feminismo precisar incluir, isso é uma pauta urgentíssima. Também as questões de raça, né, a gente não consegue ter equidade se não for também pela raça. E aí? Né? Até quando? Até em qual contexto, se a gente puder dividir os contextos assim, uhum. bem matematicamente falando, até em que contexto a gente vai continuar tendo que repetir essas mesmas pautas? Ó, mudam os tempos, mudam os séculos, mudam as É. filosofias, mas os nossos questionamentos como mulher em sociedades patriarcais não mudam. Uhum. É. E claro que esse assunto É outra live. muitas vozes, né? E a gente tem 10 minutos, passa muito rápido, guria, passa muito rápido. Eu fico impressionada. É, passa muito rápido. Gente, deixem comentários, tá? Não deixem de falar com a gente, mesmo tenha ficado alguma coisa, se ainda ficou uma pontinha aí a ser respondida, podem aproveitar esses minutinhos, ou mesmo deixar depois uma mensagem pra gente a qualquer tempo, tá? A noção de grande tempo aqui sempre, né? E, bom, assim, uma coisa que eu queria aprofundar bem mais é justamente
quem é essa mulher, quem é esse corpo, e fiquei muito me perguntando justamente sobre essa transitoriedade ou transitividade dessas vozes encarnadas numa mesma personagem, né? E se a gente pensa nesse grande tempo, né? Porque, por exemplo, ainda nesse espaço, né, de ficar pensando essa mulher na realidade, no mundo real, né? Se a gente transpusesse para esse momento, a própria publicação de um livro, claro que em todos os tempos carregam seus desafios, né? Mas o fato de uma determinada publicação se dar em melhores ou não tão boas condições em determinados tempos revela, dá muitas pistas para se pensar Sim. essas ideologias todas da vida, né? Que se dão na vida, nesse social que nos toca e que vai aparecer na arte, né? Que vai estar ali, né? As bases do que a gente vive todos os dias, né? Não é aleatório, as coisas não funcionam aleatoriamente, né? Por exemplo, essa mulher que então precisou desse enfrentamento, né? Vamos dizer, essa mulher autoral, fictícia, né? É, eu fico muito curiosa para saber como é que é essa arquitetônica do João Ubaldo na construção de toda se colocar, porque ele realmente, né? Aí eu fiquei pensando um aspecto até metalinguístico do autor criador, né? Porque ok, para Bakhtin sempre há o autor criador, mas e o autor criador que já se coloca propositalmente nessa posição de personagem, né? Então, assim, isso é muito interessante e dá, com certeza, toda uma outra live, né? Mas o teu exemplo, deixa eu só ver o comentário, filosofia e linguagem, tem coisa melhor? Eu amo, ai, nós também, né? Sempre, eu acho que todos nós aqui somos apaixonados, né? Por isso, nos toca muito profundamente, né? Nossa, E há alguns conceitos que nós falamos na outra live, entre aspas, a palavra conceito, mas, por exemplo, o grande tempo e o ato responsivo, particularmente para nós, são joias. é, é, e essa questão do grande tempo, e eu acho maravilhoso assim pensar esses diferentes contextos e como os códigos mudam a partir desses contextos, né? Essa mobilização que se dá, né? De eu ver algo de um determinado ponto de vista, mas se eu vou pensar sobre essa mesma coisa em relação a um outro contexto, esses Outra códigos coisa. eles se modificam totalmente. Eu me lembro quando a gente conversou, só para dar um exemplo, é claro, gente, aqui eu vou falar bem grosso modo, assim, bem resumidamente mesmo, né? Mas eu que sou da dança do ventre, né? Eu digo lá na tese que são as danças do ventre, justamente considerando esses diferentes contextos. Bom, somos brasileiros dançando dança do ventre no Brasil, aí, então tem todo um deslocamento social, cultural, enfim, o grande tempo, né, já está aí, né, trazendo essas noções de que a gente deve encarar como essas particularidades contextuais para analisar essa dança, para ver essa dança, para sentir essa dança, e como esses diferentes contextos modificam o que a gente reconhece como o que é o sistema de uma dança do ventre X e o que é o sistema de uma dança do ventre Y, por exemplo. Né? Se eu pensar que eu vou dançar numa confraternização, vai haver determinadas regras, né, os códigos dessa língua visual como sistema, mas vai ter também aquilo que é do campo da linguagem, da construção de sentido, que vem do uso concreto numa situação concreta que aquela dança está se dando, e por aí a gente vai começando a buscar entender o que naquela dança é processo criativo, por exemplo, né? O que é língua e o que é linguagem quando eu estou dançando, né? Quando eu estou pensando esse outro corpus, né? E corpo ao mesmo tempo, né? Então, a questão da dança do ventre traz todo um imaginário também de mulher, né? Enfim, muitos estigmas, estereótipos, né? Construções sociais, culturais e tal. E esse corpo que geralmente está ali exposto, né?
o corpo está exposto, né? A bailarina de dança do ventre lida com essa exposição corporal, né? E também desse trabalho com esse olhar o olhar desse outro, e esse outro é um olhar ocidental também, perpassado por vários imaginários e tudo mais. E aí a gente pensa assim, em situações em que há uma ênfase nesse efeito de entender esse corpo como feminino, sexual, né? E é uma imagem que é muito forte. Por exemplo, as bailarinas que dançam, por exemplo, tá, nos Emirados Árabes, enfim, elas lidam com um contexto em que vai ser um código, por exemplo, usar o Scarpa, como a gente falou na outra live, né? É o código, porque aquilo lá é necessário. É necessário utilizar um sapato de salto alto como para mim, é uma estratégia enunciativa. Né? Se a gente Sim. pensa em linguagem, é um dos elementos composicionais que aquela bailarina está usando e que mobiliza todo um outro código que vai existir naquele contexto, mas talvez não vai existir em outros. E aí, Então, se e a aí gente. também a gente pensa nesse corpo, como você disse, um corpo exposto, né, para dança. E aí a gente vai pensar num país, sei lá no Oriente Médio, algum país, né, islâmico, né, que já tem um fechamento natural para o feminino, né, Uhum, vestimenta, corte de cabelo, mulher não pode ir em estádio, mulher não dirige, enfim, vários códigos, inclusive civis mesmo, né, eu digo código no sentido oficial mesmo, que não uhum, permitem as mulheres a fazer várias coisas, e aí surge esse corpo, né, lá, praticamente desnudo, né, em comparação com a forma como essas mulheres de lá precisam se vestir, e aí é um uhum. outro olhar muito diferente do que um olhar aqui no Brasil, que já temos uma cultura do corpo, né? Vivemos num país muito quente, de praia, e a gente convive muito mais com o corpo exposto, carnaval e tudo. Uhum. Outro jeito de olhar esse corpo, né? E O aí, se a gente contexto é pensa. E aí, se a gente pensa em estados também, que foi uma coisa que a gente comentou, né? Muda sim, sim, diferente sim. no sul, né? A exposição desse corpo aqui no sul é diferente da exposição desse corpo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nossa, E aí a gente totalmente. vai vendo que nada é por acaso, né? Então, gente, 2 minutinhos nós temos. Eu queria falar ainda sobre a questão Parece, ideológica desses contextos, mas vai parece dar bruxaria, uma outra Maria. live futura para a gente continuar falando sobre isso. Falaremos. Assim, sempre é um prazer imenso conversar contigo, Rosana, que foi uma pessoa assim Igualmente, que eu obrigada. uma das grandes surpresas que o Bakhtin Artista me trouxe, uma parceira aí para a vida toda, se Deus quiser. Assim, a gente vai Estamos se juntos. encontrando, né? E é tão bom a gente poder dialogar. E eu estou muito contente também que vocês estejam aqui, gente, todos vocês, tá? A Andrea está aqui também, um dos felizes, Obrigada outro pela feliz participação. encontro que se deu através do Bakhtin, que vai estar aqui na próxima live também, com a Neurociências. Então, já fica o convite. E agradecer, gente, do fundo do coração, por vocês estarem aqui. Vou deixar disponibilizada a live. Deixem seus comentários, como sempre, tá? Questões, seja nos comentários ou em mensagem ali pra gente, a gente vai ficar muito feliz de receber. Foi muito bom. Certo, gente? Muito obrigada. Uma boa noite. Rosana, de coração. Obrigada. Foi uma delícia, como sempre. Sempre. Vamos marcar outras, com certeza. Vamos sim. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo. Boa Boa noite. noite. Obrigada por estarem aqui novamente, tá? E domingo tem mais, certo? Domingo, 6 horas, com a Andrea. Beijo.